Meus queridos alunos da Escola Bíblica Palavra Viva, sejam muito bem-vindos. Estamos aqui dando início a mais uma aula do nosso curso Em Cristo, uma carta da prisão, a carta de Paulo aos Efésios. E hoje nós vamos falar sobre Paulo, o prisioneiro de Cristo Jesus, Efésios capítulo 3, do versículo 1 a 6. Paulo, nesse trecho, ele refere-se à sua prisão em Roma de uma maneira interessante. Ele não escreveu Paulo, o prisioneiro de César, mas escreveu Paulo, o prisioneiro de Cristo Jesus. Por que o apóstolo se chamou prisioneiro de Cristo Jesus? Porque sabia que Deus estava cumprindo a sua vontade, o seu propósito pela sua prisão, na sua casa alugada em Roma. Ele estava preso, mas ao mesmo tempo tinha certa liberdade para fazer o serviço de Deus, protegido pelos soldados romanos das ciladas e conspiratas dos judeus fanáticos. Foi pela permissão de Deus, então, que Paulo foi preso por César. E só na eternidade nós vamos conhecer os resultados benéficos da prisão de Paulo em Roma. Eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus. Por essas palavras, Paulo indicou a disposição de sua vida e não apenas a sua posição física. Voluntariamente colocou-se ao inteiro dispor de Jesus Cristo e no desempenho da sua missão tornou-se prisioneiro. Por esta causa eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós gentios. Por causa de quê? Por causa das verdades expressas no versículo 14 a 22 do capítulo anterior. Isto é, que a parede de separação entre o judeu e o gentio foi derrubada e que agora os judeus e gentios, unidos pela fé em Cristo, estão sendo edificados juntamente para a habitação de Deus no Espírito, né? Paulo deixou isso bem claro nessa passagem. Por este motivo, nas suas viagens missionárias, Paulo foi perseguido pelos judeus em Antioquia, conforme Atos 13:45, em Icônio, Atos 14:2, em Listra 14:19, em Tessalônica 17:5, e em Bereia 17:13. A sua viagem para a prisão em Roma começou no templo em Jerusalém, quando alguns judeus da Ásia alvoroçaram o povo que procurou matá-lo. Mas o comandante e seus soldados chegaram a tempo de salvar a vida de Paulo. Ao entrar na fortaleza, o apóstolo pediu licença para falar aos judeus que o perseguiam. Mas aí ele começou a falar e eles escutaram Paulo em silêncio, enquanto ele relatou a sua vida e a sua conversão a Cristo. Mas quando ele falou as palavras que o Senhor Jesus lhe tinha dito, vai, porque eu te enviarei para longe aos gentios, em Atos 22:21, então começaram a gritar, tira tal homem da terra, porque não convém que ele viva. A perseguição foi tão forte que depois de descobrir uma conspiração para matar Paulo, o comandante o enviou de noite com uma escolta de soldados para Cesareia, onde ele apelou para César e foi enviado a Roma como prisioneiro. Ao escrever a carta aos Efésios, ele estava acorrentado a um soldado na sua casa alugada, esperando a chegada dos acusadores enviados pelos judeus para acusá-lo perante o tribunal de Nero. O apóstolo foi preso por causa da proclamação das verdades da época da graça de Deus, de acordo com o versículo 2. Agora, o apóstolo fala da sua responsabilidade como dispenseiro da graça de Deus. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros. A palavra dispensação no grego significa administração de uma casa ou a responsabilidade de um administrador. A mesma palavra em Efésios 1:10 descreve um período especial da administração de Deus no universo. E em Colossenses 1:25, ela é usada para descrever a responsabilidade de Paulo como dispenseiro de Deus. A fim de entender a dispensação da graça de Deus confiada a Paulo, precisamos saber que desde a criação do homem, Deus tem administrado o mundo de diversas maneiras. E pela vinda de Cristo ao mundo, iniciou-se a época em que nós estamos, a época da graça de Deus. As características do tempo da graça são as seguintes. Primeiro,
Em lugar da lei para os judeus, Deus está oferecendo salvação em Cristo ao mundo. Hoje nós somos salvos pela lei, não é pelo que fazemos, mas é pelo que Cristo fez, pela sua obra redentora na cruz do Calvário, pela sua obediência perfeita, dando a sua vida para resgatar a nossa. Então o Evangelho é a pregação da graça de Deus, a salvação pela graça. Não somos salvos pelas obras, não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça de Deus. Segundo, é a época da maior e mais perfeita revelação do seu caráter, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. A revelação de Deus, através dos séculos, era parcial e progressiva, mas agora, na pessoa de Jesus Cristo, é perfeita e completa. Está sendo anunciado o Evangelho da salvação pela graça de Deus a todos os povos. O Evangelho está sendo pregado em larga escala, através das mídias, através da internet, através do YouTube, né, como nós fazemos. O Evangelho está sendo pregado em todo lugar. É o período da atuação especial do Espírito Santo e diferente do Velho Testamento, porque agora o Espírito Santo não é mais alguém que visita a terra e capacita algumas pessoas. O Espírito Santo, ele está presente em nossas vidas o tempo todo. Em lugar de Israel, Deus agora tem outro povo, que é a igreja, que é composto de crentes de todas as nações. Devemos nos alegrar porque estamos vivendo nesse período de bênção e de privilégio sem paralelo na história do mundo. No versículo 2, Paulo fala sobre a sua responsabilidade nesse período da graça de Deus em que nós vivemos. Devemos lembrar que no Velho Testamento existem profecias das verdades evangélicas e da bênção para os gentios. Antes da conversão de Paulo, os discípulos tinham aprendido muito a respeito da graça de Deus, ou da época da graça de Deus, pelos ensinos de Cristo durante a sua vida e também depois da sua ressurreição, quando lhe ensinou a respeito do reino de Deus. Atos capítulo 1, versículo 3. Na igreja primitiva havia apóstolos e profetas para suprir a falta do Novo Testamento. Então, por que precisava Paulo revelar a doutrina da graça de Deus? Pelas seguintes razões. Primeiro, havia uma incerteza pela mudança entre os períodos da lei e da graça. E por isso era necessário alguém que, com autoridade e com a direção do Espírito Santo, dissipasse as dúvidas e definisse com clareza as doutrinas da graça de Deus. Porque, veja bem, se hoje, com toda a informação que temos, o Antigo Testamento completo, o Novo Testamento, pregadores por todo canto, mestres, ensinadores da palavra de Deus, ainda temos dúvidas sobre a graça. Há pessoas que estão vivendo debaixo do evangelho da lei. Púlpitos estão sendo usados para pregar o evangelho da lei. Muitas pessoas sem a certeza da sua salvação, por não entenderem a doutrina da graça. Agora imagina lá no início, sem nenhum dessas ferramentas poderosas que temos hoje. Então os apóstolos foram instrumentos de Deus poderosos para esclarecer para as pessoas as suas dúvidas a respeito da graça. Também por falta de vontade, a igreja de Jerusalém não cumpriu a ordem do mestre de evangelizar todas as nações, ou seja, a grande comissão. E por isso era necessário o apóstolo dos gentios. O apóstolo Paulo administrou a graça de Deus, pondo em prática o ensino que lhe foi confiado. Pregou o evangelho aos gentios e formou igrejas, sem preconceito de raça, havendo nelas judeus e gentios convertidos, ambos tendo os mesmos privilégios e sendo todos unidos em Cristo. Dos versículos 3 até o 6 do capítulo 3 de Efésios, Paulo vai falar sobre o segredo divino. Que segredo divino que é esse? O mistério. Mistério é outra palavra que o apóstolo empregou para descrever as doutrinas da graça de Deus. É o segredo que Deus guardou, como Paulo escreveu em Romanos 16, 25. Segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério, guardado em silêncio nos tempos eternos. Não foi um produto da sua inteligência, pois recebeu o ensino diretamente de Deus por revelação, de acordo com Gálatas 1, 15 a 2, 2. O mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente, versículo 3, ele se refere ao que já escreveu nesta carta. Pode ser que ele se refira a Efésios 1, 3 a 14, porém, os capítulos 1 e 2
são um excelente resumo do segredo. Chama-se o mistério de Cristo, no versículo 4 da Epístola aos Efésios, há 5 referências ao mistério, cada um apresentando um aspecto do segredo divino. A origem, no capítulo 1, versículo 9, é a vontade de Deus, desvendando-nos o mistério da sua vontade. O tema principal, capítulo 3, versículo 4, é Cristo, pelo qual, quando lerdes, podeis compreender o meu discernimento no mistério de Cristo. Então, o mistério é Cristo. A revelação do plano, manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas. Capítulo 3, versículo 9. O segredo é a união de Cristo e a igreja. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Capítulo 5, versículo 32. A mensagem é o Evangelho, diz Paulo, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. O mistério revelado no versículo 6. Há certas verdades da época da graça de Deus que eram desconhecidas no Velho Testamento, como, por exemplo, a igreja. Outras verdades da graça de Deus, embora mencionadas no Velho Testamento, precisam de interpretação do Novo. Aprendemos no versículo 5 que os santos apóstolos e profetas da igreja receberam diretamente de Deus as verdades do Novo Testamento. Aqui nós temos 3 pontos principais do segredo, né, no versículo 6. Primeiro, que os gentios são cordeiros. Então, os gentios são cordeiros de Cristo, né, com Cristo. Os israelitas receberam uma herança material, porém, a herança espiritual é de maior valor e depende de não ser filho de Abraão, mas ser filho de Deus. E esta herança espiritual foi concedida à igreja, e a igreja agora tem a responsabilidade de levá-la aos judeus. Membros do mesmo corpo, foi essa verdade que os judeus acharam difícil ou impossível de aceitar, que judeus e gentios pudessem fazer parte do mesmo corpo. E co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Pelo Evangelho, a promessa de Deus é oferecida a todas as pessoas de qualquer nacionalidade que, aceitando Cristo, tornam-se participantes da promessa em Cristo Jesus. E isso também inclui você que está assistindo esse vídeo da nossa Escola Bíblica Palavra Viva. Você também pode fazer parte desse mistério de Deus revelado em Cristo, o mistério do Evangelho. Basta que você entenda a sua real condição como pecador, confesse seus pecados a Jesus, arrependa-se dos seus pecados na presença dele e convide Jesus para ser o único Senhor e Salvador da sua vida. Você então se tornará herdeiro de Deus, co-herdeiro de Cristo, participante de todas as promessas que Cristo tem feito à sua igreja. Entregue tua vida para Jesus, sua vida vai mudar, com toda certeza. E a você que já é de Jesus e faz parte da nossa família, a Escola Bíblica Palavra Viva, que Deus o abençoe, que Deus continue fortalecendo a sua vida e levando o mistério do Evangelho a se tornar cada vez mais uma realidade no seu dia a dia. Que Deus o abençoe. Até o nosso próximo encontro aqui na Escola Bíblica Palavra Viva com o nosso curso Uma Carta da Prisão, a Carta de Paulo aos Efésios. Forte abraço e até lá.